Bom, boa noite a quem está chegando aí. É, Hoje estaremos com duas pessoas incríveis, duas pessoas muito especiais mesmo, muito bacanas e que estão em Alagoas, que estão em territórios alagoanos. E aí a gente vai, enfim, começar essa conversa já já. Eu vou só esperar mesmo a primeira convidada entrar, que é a Ticiane Simões, para falar um pouquinho dela, falar um pouquinho do trabalho dela, né? E a gente ouvir também o que ela tem para dizer, a gente fazer essa grande partilha, né? Boa noite. Estamos continuando nossos trabalhos do ciclo, né, de conversas, Teatro em Fluxos. E saudade, Dani. E aí eu tô só esperando mesmo a Ticiane, né, que é uma pessoa também muito bacana, entrar aqui pra gente iniciar esse papo e depois que Ticiane fizer os ritos finais, aí eu convido o Tony, que é também outro ser incrível, que tem um trabalho aí que eu já acompanho tem um tempo. E é isso, esse ciclo, ele tem essa proposta despretensiosa da gente estar conversando, da gente estar trocando, da gente estar fazendo aí essas conversas, né, sobre arte, sobre cultura, sobre teatro, sobre o que cada pessoa que eu convidei quiser falar. E vai ter gente ainda do Rio Grande do Sul, gente do Rio, gente do Maranhão, né? É, eu não sei como é que vai ser esse fluxo, né, da conversa de hoje, já que são duas pessoas hoje, então não sei até quanto tempo eu vou ficar com cada pessoa. E é isso. Tô esperando. Ó, Ticiane já entrou, né? Tony ainda não deu sinal. Eu vou logo chamar aqui Ticiane para a gente já iniciar esse papo. Bom, Ticiane está entrando. Ticiane! Boa noite, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Como é que está a nossa conexão aqui? Olá, Tá bacana? Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? tá tão baixinho, mas talvez seja eu aqui. Deixa eu ver. Veja se seu volume tá no máximo aí. Tá conseguindo me ouvir bem agora? Tô. Pronto. Então, só antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho quem é Ticiane Simões, que está em Alagoas. A gente está fazendo essa conexão, né? Sergipe, Alagoas. Ticiane, ela é essa primeira convidada da noite. Depois a gente vai entrar com o Tony também, que já está aí entre as pessoas que estão assistindo. Ticiane, ela é atriz, ela é cantora, ela é poeta, ela é ativista feminista, ela é graduanda em literatura e teatro na Universidade Federal de Alagoas. Ela realiza formações, construção de poesia de rua, muitas coisas. Ticiane é muitas coisas. E aí eu pergunto, para além disso, quem é você? De onde você veio e para onde você vai? Nossa, muito profundo. Boa noite. Meu nome é Ticiane, eu sou artista alagoana. Já rodei alguns lugares sem ser Alagoas, já morei muito tempo em São Paulo, Guarulhos, mas Alagoas é minha origem
e é meu lugar de fala. Faço teatro na UFALS, já falou, sou militante ativista das causas feministas, mulher lésbica. É isso. Me conta o que faz uma pessoa ativista, Ticiane. Ela se utiliza da arte como uma arma política. Eu acho que hoje isso para mim fica muito claro, assim, a arte é o meu lugar de fala nessa militância, nessa resistência, então é a arma com qual eu luto nesses nossos dias sombrios. Sim, sim. Eu não conheço Ticiane pessoalmente, a gente está fazendo essa conexão aqui, esse primeiro contato de muitos, né, que espero que venham aí nessas fronteiras, né? Eu acho que aqui também é um lugar de fronteira entre a gente. E assim, aqui em Sergipe, a gente tem uma cena cultural também, onde vários grupos nesse momento estão fazendo várias ações. E aí eu queria saber o que é que está acontecendo aí em Alagoas para essa produção cultural, para o teatro. Você faz muita coisa na rua, né? E agora não está tendo mais essa possibilidade. Como é que você está fazendo as coisas agora? O que é que estão fazendo aí em Alagoas? Conta aí pra gente que está assistindo. A gente está precisando se reinventar, né, Luan? Assim, eu acho que durante as 2 primeiras semanas eu te digo que eu não fiz nada. Assim, para mim foi um baque, foi uma trava geral. E agora, para o que a gente faz? A gente depende da aglomeração, a gente depende do contato físico direto. Então a gente não podia estudar, a gente não podia realizar atividade, porque eu mesma nunca estive numa apresentação solo. Então, assim, eu sempre fui de teatro de grupo, sempre estive com muita gente. Então, pensar em estar isolada em casa era pensar em estar improdutiva. Assim, enquanto a quarentena durar, eu estarei improdutiva. E isso aconteceu nas 2 primeiras semanas, de forma muito intensa, assim. Mas eu acho que da 2ª semana em diante, acho que a gente foi se reinventando. Olha, não dá para rolar reunião presencial, mas vamos tentar se encontrar online. Galera, eu vi aqui que alguém está fazendo assim, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E a gente foi tentando formatos e formas diferentes. E hoje eu acho que eu estou num momento muito produtivo, assim. Se brincar, tirando o lado físico da coisa, né? Que aí eu também realmente não tenho conseguido ir para o lugar do físico, mas o psicológico e os estudos estão a 1000, assim. Acho que estou. E o teatro alagoano, principalmente o teatro maceuense, está num nível de produção muito, muito lúcido. Eu acho que eu nunca presenciei, já sou militante em Maceió há 10 anos, nunca presenciei uma cena tão madura, sabe? Uma discussão tão madura, tão sabendo para onde vai, reconhecendo de onde viemos, quais são os nossos erros, os nossos acertos, conseguindo fazer uma análise geral da política cultural, sabe? De se entender nesse todo Nordeste, se entender nesse todo Brasil, e nesse pequeno que é a arte, teatro, e ainda com o recorte do grupo que eu faço parte, que é o Joana Gajuru, que é um grupo de teatro de rua. Então, são tantos recortes que fazem com que a gente se sinta um pequeno, mas no pequeno a gente se liga, né? Hoje a gente está... o aparato da internet, as lives e as possibilidades da gente explorar mais, né? Esse lugar que a gente explorava tão pouco, fez com que a gente se aproximasse de pessoas como você, que se brincar na vida a gente jamais se encontraria. Então, a gente está conseguindo aproximar pontes que eu espero que mais para frente, depois que passar esse distanciamento social, a gente consiga realizar fisicamente, sabe? Assim, a gente conseguir, para além do diálogo e da proximidade tecnológica, a gente consiga também aproveitar-se dessa rede para fazer com que a gente
tem uma fluidez maior, assim, dos grupos, principalmente no Nordeste. Eu acho que a gente estava precisando dessa união, e hoje eu vejo, através da Pavio, através da Ataque, que é nacional, mas que está muito forte no Nordeste. Então, estou muito feliz, assim, que a gente tenha conseguido virar o jogo. Eu acho que a gente percebeu que a gente estava sendo massacrado mesmo com essa necropolítica que a gente vive. Então, a gente virou a chave. Não, nós não vamos ficar aqui sofrendo, sabe, gritando só. Eu acho que a gente virou a chavinha, percebeu que não estávamos só, que éramos muitos, fortes e que tínhamos vozes e corpos, mesmo estando trancafiados em suas casas. Sim, eu tenho. Só para a gente organizar aqui, o pessoal está conseguindo ouvir bem a gente, porque o Tony sinalizou que ele não estava escutando muito bem, mas que talvez possa ser a internet dele, né? Então, quem estiver aí assistindo a gente, se puder dar esse retorno, se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem a gente, dá esse sinal aí para a gente continuar aqui também. Ticiane, me diz uma coisa, você acha que, com tudo isso acontecendo, com esse isolamento, essa quarentena, esse temporal, né, essa tempestade de inquietações, o que é que isso pode fazer o Teatro Alagoano avançar? Você acha que isso ensina o quê para o Teatro Alagoano, maceioense, né, como você recortou? Que é que muda, né? Como era que estava antes e como é que está agora? A gente já estava antes mesmo da pandemia chegar aqui, a gente já estava nessa reativação por conta da organização do Pavio, que é uma organização Nordeste, que já tinha cutucado. O Henrique teve aqui, o Henrique Fontes, esteve aqui no ano passado com o grupo de teatro dele, e a gente teve uma oportunidade, eu fiz uma produção local dele, e aí rolou da gente ter tempo de papear, ele ficou 5 dias aqui em Maceió, então a gente conseguiu ir trocando. Ele falou que já estava nessa organização já tinha algum tempo, que queria um encontro Nordeste presencial e que ia acontecer em dezembro do ano passado. Aí fez com que a gente tentasse se organizar aqui. Para dezembro do ano passado a gente não conseguiu articulação assim local para garantir a passagem, a hospedagem, até mesmo porque a viagem era longa, que foi de Maceió a Fortaleza. Fortaleza é um destino caro no final do ano. A gente não conseguiu, mas a gente se manteve no grupo, se articulando. Teve um segundo encontro que rolou em Natal. A gente quase conseguiu enviar uma pessoa, mas de última hora a gente não conseguiu. E no terceiro, enfim, a gente realizou. Conseguimos enviar 2 participantes do fórum. O fórum já estava no momento mais mais confiante, mais seguro, com articulações um pouco maiores, já estava com um fluxo de reuniões e já tinha uma linha de raciocínio ali afiada. Então a gente conseguiu enviar 2 pessoas, 2 representantes, que foram a Bides e o Alexandria, para participar dessa reunião, e fez com que a gente se entendesse nessa rede. E isso fez com que a gente amadurecesse nesse lugar de discurso e no lugar do para que a gente estava lutando, para que militar, né? Entender que não está só, nos dá perceber que o vizinho está conseguindo um amparo, está conseguindo que a lei pare nesse sentido, está conseguindo que saia um edital emergencial, está conseguindo. Então a gente vai meio que um puxando o outro mesmo, um consegue primeiro, Ceará conseguiu primeiro, aí vem e puxou o outro, sabe? E construindo essa rede para fazer com que o caminho não precise ser aprendido na marra, na queda. Então, antes que o parceiro caia, a gente já vai lá e, olha, não vai por ali não, que ali tem um buraco e tu vai cair. Então, a gente começou a se avisar antes, né? Isso fez com que eu entenda e hoje eu enxergue, para além da pandemia, para além de todos os problemas que a gente está vivendo,
Tem muita gente passando fome, tem muita gente desesperada querendo se suicidar. Então, mas eu acho que o que fica na real é o vínculo. Eu acho que a internet fez com que a gente não enxergasse as barreiras que a gente tinha, territoriais. Então, eu senti que eu posso estar mais próxima de pessoas que estão longe fisicamente. Isso é fundamental para a gente. Eu acho que o teatro ele sempre viveu da presença e do toque e do físico. E a gente perceber que pode ser teatro mesmo distante. Isso eu acho que é uma coisa que a gente não tinha e que muda e fica. E eu acho que outra coisa que é futuro, que aí já é futuro, eu acho o teatro é um lugar do humano. Acho que o teatro ele lida do interno, ele fala do interno, do humano, e eu acho que a gente vai mudar humanamente falando. Acho que não vamos conseguir passar por uma pandemia como essa, uma crise mundial como essa, uma transformação de vidas, inclusive com morte, sem essa transformação do humano. Então, eu acho que à volta a gente vai ter casa cheia, a gente vai ter gente querendo consumir presença, valorizar a presença. Então, eu espero, né? Eu sou das otimistas, assim, do pós-pandemia. Eu não sou daquelas... Eu gosto de pensar para frente. Sim, sim. Eu ia lhe perguntar, então, o que é que muda, então, nessa função da artista, né? O que é que muda nessa função da pessoa do teatro, né? A função que a gente tinha antes e a função que a gente tem agora. Como é que você percebe essa importância? E assim, e como é que você sente também? São duas perguntas em uma. Como é que você sente também esse fazer teatro, fazer arte, fazer o que puder fazer na virtualidade? Eu acho que a gente não pode cobrar produção, que aí a gente entra num lugar de desumanidade, né? Eu acho que a gente precisa estar bem. O foco, eu acho que é sobreviver à pandemia, é sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo, para depois a gente ver no que vai dar. Eu acho que o principal nesse momento é estar vivo para ver o que vai chegar, né? E qual foi a outra pergunta, Luan? Primeira? Como é que você sente fazer? Porque você fazia muita coisa na rua, né? Slams, o próprio teatro, né, de rua. E aí, como é que é possível, então, fazer esse teatro nessa virtualidade? Como é que você sente isso? Então, eu especificamente ainda não consegui. Eu acho que eu até estou ensaiando algumas coisas assim, tem surgido vontades, mas como para mim o teatro ainda é gente, ainda é parceiro de cena, ainda é com quem contracenar, ainda é... Então, eu ainda estou avaliando, me cutucando, vendo coisas, vendo pessoas se propondo a fazer diferente também, mas para mim ainda não aconteceu a construção do lugar de teatro na quarentena. Eu ainda não consegui me desvincular da deixa recebida, sabe? Assim, do olho do outro. Eu ainda não consegui, eu acho que isso muito por conta do teatro de rua, né? Que a gente está ali sempre no ritmo louco da adrenalina. E é isso, o Slam também foi o último evento que eu participei, inclusive a gente teve um Slam das Minas aqui, realizado pelo Ateliê Ambrosina, que é uma ONG feminista que eu faço parte. A gente realizou um evento no dia 13, uma sexta-feira 13 de março. Sexta-feira 13 de março, e 2 dias depois foi decretada a pandemia, o isolamento social. Então foi o último evento assim que deu um gostinho de volto já. Ticiane, você já disse que é otimista, né? Você tem essa coisa da artista que é otimista. Bom, isso é bom. Eu acho que eu também tô um pouco nessa linha. Eu queria ouvir assim de você, o que é que você diria
para esse momento pós-pandemia, para a Ticiane que vai assistir esse vídeo, para as pessoas que vão assistir esse vídeo no pós-pandemia? Hoje, o que é que você diria para essas pessoas, enquanto essa ativista feminista, poeta, enquanto tudo isso que você é, atriz, diretora? Eu diria que bom que você sobreviveu, que bom que você está aqui, valoriza, porque muita gente queria estar aqui e não conseguiu. Então, pega esse teu privilégio e produz e conta. Eu acho que a gente, nesse momento, tem uma obrigação também com a história, sabe? Eu acho que escrever, produzir hoje é essencial. Eu sou, recentemente, estou num grupo de pesquisa e eu nunca tinha trabalhado nessa linha de pesquisar a história, sabe? De construir ciência com a história. E eu fiquei louca, assim, o quanto a gente precisa de coisa. Ainda tem muita coisa que não foi contada das nossas histórias, do que a gente está vivendo agora, que provavelmente vai ser estudado e pesquisado daqui a 100 anos. Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um marco para a história da humanidade. Então, a gente tem um dever também aí de que história é essa que será contada. Então, se eu não contar a minha história, e por isso que eu curto o slam, que ele é momento, ele fala da história do momento. A poesia, ela é dita com um lugar de grito, é um grito, né? É um lugar de uma voz não ouvida nos livros, nas revistas, na TV. Então, ela demarca um espaço político, um espaço histórico, um recorte de uma figura que viveu e passou aquilo e que quis contar a sua história. Então, eu acho que entraria uma pitada aí nesse falar comigo daqui para frente, com essa figura daqui para frente, conta essa história enquanto você pode, já que você pôde passar por ela e vivê-la, conta, sabe? Grava um vídeo, faz um áudio, faz um blog, quem escreve, faz um livro, quem publica, faz um artigo científico, quem é da academia. Então, mas conta com uma diversidade, porque senão a gente vai ter a história mais uma vez contada de um lado só. Então, eu acho que hoje não dá mais. Você já está escrevendo isso para mostrar para a gente também? Eu tenho escrito, estou escrevendo algumas coisas, mas ainda tenho tido problemas, porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas o meu lugar de fala é muito da morte. Então, tem aí uma coisa que entra, uma briga interna minha. A necessidade de falar sobre esse quantitativo, né, sobre esse corpo, sobre os nossos rituais de despedidas que nós não estamos podendo realizar com as nossas famílias que estão indo embora. Então, como a morte, o corpo e a presença, mesmo na morte, ela está sendo retirada, assim, mesmo do lugar de morte, mesmo para quem morreu, ela, né, não está tendo nem acesso à sua última vela, à sua última reza, né? Então, isso tem muito nos meus escritos. Eu tenho um projeto chamado Precisamos Falar sobre a Morte, e que é uma morte, não é só a morte no lugar da morte do corpo, mas as nossas mortes diárias, né? E como projetos morrem, como sonhos morrem. Então, precisamos falar sobre a morte nesse lugar do desapego, do saber ir e vir, do saber lutar mais quando é necessário, saber desapegar quando é necessário, e o corpo real da morte física. Sim, sim. Isso é bacana, assim. Eu acho que agora a gente está transitando entre esses lugares da cultura da vida, né? E a cultura da morte também, né? Eu não lembro quem falou uma vez que disse que a gente conhece a história de um povo, né? A cultura de um povo a partir dos seus rituais de morte. Eu não lembro quem disse isso, não vou lembrar agora, mas em algum momento eu vou lembrar e vou estar falando aqui. Tá. Tice, eu quero lhe agradecer pelo papo. Eu vou tentar me conectar com o Tony agora para ter esse diálogo e ver também o que é que pode surgir aí dessa conversa com ele. Eu acho que ele está tendo lá as questões com a conexão, mas acho que vai dar certo. Aí vou tentar aqui agora
E agradeço, assim, a tua fala, agradeço a tua contribuição, agradeço esse afeto também, essa troca de energia que eu acho que esses encontros estão permitindo a gente, né? E a gente está, assim, nesse lugar de fazendo o que a gente pode, né? Inclusive, na questão dos encontros, teve uma pessoa que ela colocou aqui, ontem eu li um encarte do show do ano passado de Zizi Costa, sobre a depressão dela, e o quanto é importante falarmos sobre esse assunto, sobre a morte em si, porque, de certa forma, a depressão é uma morte da alma. Isso foi a Mari Costa quem colocou, né? A Mary. Você quer falar mais alguma coisa? Você pode falar, você pode fazer uma performance, o que você quiser. Eu separei uma poesia, pode? Eu sou das poesias, tenho um livro aqui de poesias do meu mestre. Só um segundinho que eu separei algo. Separei uma que se chama O Pão de José. Por que vais ficar, João? Por que vais partir, José? Eu vou à busca de pão, para tomar meu café, pois se eu não for, não sei não. Pão é só para quem é, porque do que come o João, nada sobra para o Zé. Porém, se João repartisse o prato que lhe convém, o José, que está com fome, poderia comer também. Reparta, João, o teu pão. Onde come um, comem 100. Não te alimente sozinho, pois solidão não faz bem. Quem detém mais do que de alguém? O luxo que o João esbanja, esmaga os que nada têm. Mas se João se dispusesse um dia a fazer o bem, não só matava a sua fome, como a de José também. Cuidado, meu caro João, não zombes das minhas falas, pois se ignoras quem tem fome, enquanto tu te regalas, não mostras inteligência como tu mesmo propalas. Porque se comeres só, um dia, meu caro, tu te entalas. Bom, é isso. Pedro Onofre, eu adoro Pedro Onofre. Poeta lagoano. Obrigada, agradeço. Obrigada, Luan. E que aí, para a gente também ver, acompanhar, né, esse papo com o Tony, esse diálogo com o Tony. Vou sim. Acho que tem como você sair, né? Para tentar conectar aqui sim. com ele. Cheiro, tchau, que a gente se encontre. Cheiro. Vem, Tony! Bom, eu vou tentar agora me conectar com Tony Edson, que é esse querido que também está em Alagoas. Estou aguardando aí o Tony se conectar. Oi. Tony, meu querido, conseguimos nos conectar. Eu realmente no começo do papo de vocês. Eu não sei, aconteceu alguma coisa aqui que não estava indo, eu não estava conseguindo escutar. Eu escutei mais pro final. Eu estou nervoso demais, né? Não sei se você já falou, mas é minha primeira da vida. Mas você consegue me ouvir bem? Agora sim, agora eu estou conseguindo escutar os minutos finais da Tice. Beijão, Tice, acho que um poema muito lindo também, muito bacana. Eu escutei mais pro final, assim, quando eu consegui ajustar as coisas aqui. Tudo mais ou menos. Mas agora eu estou escutando. Beleza. Tony, antes da gente começar, para quem não conhece Tony Edson, ele é sergipano, por incrível que pareça que o território, né, delimite, ele também é sergipano. Ele cresceu, diz ele, que ele cresceu no meio de várias manifestações, vendo várias manifestações populares, né? E aí ele começou essa vida de teatro com 11 anos, já começou a se perder com 11 anos, ou se encontrar, né? E ele tem esse encanto por teatro popular,
ele também é um contador de história. Eu posso dizer que você é um jelly, que você é um griot? Não. Sua história, isso é importante. Então me diga, quem é você, de onde você veio e para onde você está indo? Tá. Nossa. Eu vou começar cantando, tá? E depois eu respondo a pergunta, vou tentar, pelo menos. É uma pergunta bem complexa. Mas assim, ó. Quando eu deixei minha terra, lá tempo vai. Deixou saudade a virtude que lá deixei. Na perdição desse mundo é que a casa cai. Busquei na dança outra dança de que eu não sei. Quem inventou, não sei. Estou aqui, cheguei. O live, que história é essa? Transformada em lei. Minha lei na live é uma só. Catar o pingo d'água e dar um nó. Minha lei na live é uma só. Catar o pingo d'água e dar um nó. Bem, eu acho que essa música é bastante de mim também. O último trabalho que eu dirigi quando eu morei em Florianópolis, em 2010, chamava Migrante Carcará, na Universidade Federal de Santa Catarina, na disciplina de teatro de rua. Então a gente abria cantando essa canção e, na verdade, eu já sabia que depois dali, poucos meses depois, eu voltaria para o Nordeste, mais especificamente Salvador e Aracaju. Eu morava nas duas cidades, ficava uma semana ou alguns dias numa cidade, alguns dias na outra. Então, vamos lá. Eu nasci em Aracaju há bastante tempo, quer dizer, nem tanto. Espero que ainda haja bastante vida. E com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer teatro com 11, num festival de talentos da escola. E com 16 eu saí, fui para Florianópolis, onde fiquei 13 anos lá, e depois voltei para o Nordeste. Minha mãe fala que eu não voltei para casa, né? Eu voltei para perto, pelo menos. E desde 2013 que eu moro em Maceió. Como eu falei, eu não consegui escutar o começo do papo de vocês, então talvez algumas coisas que eu fale sejam um pouco repetitivas, né? Mas acho que eu comecei a responder, e para onde eu estou indo é mais difícil, Eu também sou otimista, mas eu confesso que eu acho que ainda há muito a descobrir, inclusive sobre esses projetos, né? Acho que hoje eu sou professor da Escola Técnica de Arte da Universidade Federal de Alagoas e faço parte com muito orgulho da Associação Cultural Joana Cajuru, junto com a Ti e mais uma galera muito especial, com toda certeza. Normalmente, quando eu vou proferir palestras, eu começo dizendo uma coisa que realmente eu não gosto de palestra. Eu não gosto de ficar falando. Eu gosto da sala de aula, pessoas próximas, falando com o olho, gosto de teatro de rua. Mas entendo também esse lugar. E eu também digo isso em relação à live. Eu comecei a ver live no dia 27 de abril, inclusive por causa do seu convite e dos outros convites. Até a semana que vem eu tenho 4 para fazer. Mas não é e acho que não vai ser, por um bom tempo, um lugar de conforto. E aí hoje, inclusive, na primeira live, a internet resolve parar de funcionar. Fiquei com vontade de tacar o sapato no celular, ou papocar ele no chão, mas eu não fiz isso, né? Acho que você pode estar perguntando, tá, você não gosta, você não é confortável, por que você aceita um treco desse, né? Então, porque eu sou artista. E acho que a gente está se reinventando o tempo todo. Eu sou um artista negro. E a gente está se reinventando o tempo todo. Se a gente for pensar, por exemplo, no sequestro de milhões de pessoas do continente africano para cá, e na forma como essa resistência, como a nossa cultura conseguiu permanecer, conseguiu sobreviver, mesmo com todos os crimes, com todo o genocídio, com toda a tortura física e psicológica que a gente sofreu, isso aqui é uma besteira. Entende? Isso aqui é uma bobagem. Mas é um lugar que, sinceramente, eu não gosto. Eu acho que eu não vou ficar fazendo live depois da pandemia, que eu espero que faça que a gente esteja bem
exatamente para trocar, para olhar no olho, para cantar junto. Então, se por acaso eu puder fazer isso, espero, tenho muita esperança nisso, eu acho que é por aí que eu estou indo, né? Não sei se respondi, se falei bobagem demais. Vamos fazer o seguinte, para eu lhe escutar melhor também, acho que o pessoal que está nas suas respectivas casas também tenta se aproximar mais do celular, do computador, não sei onde você está, ou então trazer para perto de você, que sua voz está um pouco distante. Eu consigo lhe ouvir, mas eu entendo sua voz um pouco distante ainda. Tá melhor agora? Eu estou falando um pouco mais alto e estou com a caixinha de som. O microfone está aqui. Tá melhor agora. Você impostando mais fica melhor. Pronto. Vou deixar aqui, bem tranquilo. Pronto, agora tá melhor, eu acho isso muito, muito forte que você falou agora, e eu me lembro de uma fala que a Fernanda Júlia de Sagé, lá de Alagoinhas, ela disse uma vez, ela falou que ela aprendeu com as mais velhas dela, no terreiro, né? De que ela só está ali hoje, ocupando aquele lugar, né, e se afirmando mais ainda enquanto artista preta, né, na cena, porque as mais velhas dela e ela têm essa capacidade de adaptação. Então ela está viva, ela está ocupando esses lugares por conta dessa força e dessa capacidade de adaptação que ela aprendeu com quem veio antes dela. E aí eu acho que casa muito com isso que você está falando, e eu acho que a coisa do teatro popular, né, dessas manifestações populares, elas também ensinam muito isso para a gente, né? Tudo isso está o tempo todo, essa tradição, essas tradições, esses grupos tradicionais, eles estão o tempo todo resistindo, insistindo, né, persistindo ali na sua própria existência. Né? Como é que você está sentindo isso no seu corpo, de não estar mais na rua, de estar dentro de casa, de estar tendo que contar história dentro de casa, para uma tela, para uma câmera? É bem difícil mesmo. A questão até de alguns vídeos que eu gravei, tem um momento divertido que é exatamente chamar meus filhos para filmar, e aí eles vão conhecendo. Estou me arriscando, na verdade, nesse processo, estudando algumas coisas, histórias que eu não contava, poemas que eu nunca fiz, e eu busquei um pouco ir para esse campo, exatamente para poder passar esse tempo e me experimentar, contando, declamando coisas novas. Mas é difícil, é tenso, né? Eu realmente... Eu resisti demais, inclusive, até postar o primeiro vídeo, assim, né? Tudo muito experimental e muito tateando ainda essa questão, porque a tecnologia nunca me atraiu muito, essa tecnologia, né? Acho que outras coisas me atraem mais. Mas outras coisas, por exemplo, a tecnologia e a sabedoria que vem da oralidade, de proferir palavras. Isso também existe um saber, existe uma técnica para cantar. Isso me interessa, não o que a modernidade traz. Mas, ao mesmo tempo que tem sido muito tenso, e às vezes até sufocante, né? Eu, através até de algumas respostas, de algumas pessoas, poxa, bacana o vídeo, continua, faz mais, fala, caramba, é um canal, está aí, está aberto, né? Eu sou muito da rua mesmo. Inclusive, na verdade, há algum tempo atrás, eu tenho reformado um pouco a minha casa, até para sentir mais vontade para voltar. E eu estou gostando, gosto desse canto, desse meu cafofo, mas eu sou muito de espaço aberto, sabe? De sair, né? E é um processo de reinvenção, é um processo de se escutar um pouco mais, né? De tentar se perceber nesse mundo. Não é nada fácil para mim, com toda certeza. Mas, devagarinho, estou tentando entender, né? Isso tudo influencia... você está falando desse momento no que você vai produzir depois? No que você está produzindo agora? Assim, você acha que você vai trazer reflexo disso
tão forte assim para um trabalho seu, por exemplo, de criação? Provavelmente, Luan. Eu diria que sim. Mas eu não consigo ainda ter uma dimensão de como e quando, né? Como eu falei para você há alguns anos, eu estou na Associação Cultural Jona Gajuru. A gente, inclusive, no começo da quarentena, estava começando a elaborar a produção de um texto que a gente espera estrear ainda esse ano, se tudo der certo. Enfim, foram trocas muito bacanas e ali, enfim, nessa construção, já se percebe um pouco dos caminhos que esse espetáculo, pelo menos, vai tomar. Mas eu não consigo ter uma dimensão de como é que isso vai repercutir. Eu sei que vai. Há muitos anos atrás, eu sofri um acidente, eu tive traumatismo. Muita coisa. Tá me escutando? Repete essa história que cortou. Você sofreu um acidente e aí teve o que depois? Me perguntaram se eu ia se outro Tony ia surgir depois do acidente. Na hora eu respondi que achava que não. Eu achava que eu ia continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Mas com toda certeza surgiu um outro Tony. E eu também sei que vai surgir um outro Tony agora com mais tranquilidade depois dessa pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas ainda não consigo mensurar a dimensão disso. O tamanho desse Tony, né? Mas, como eu estava falando para você, eu resisti muito a assistir lives. Eu, na verdade, não assistia lives em tempo real. Às vezes, uma coisa ou outra que me interessava, eu assistia a gravação depois, e se não ficava gravado, eu sabia que eu havia perdido, e isso não é um problema, nunca foi. Comecei a assistir lives em tempo real no dia 27 de abril para cá. E ainda é uma coisa que eu estou tentando lidar, estou tentando amarrar na minha cabeça, né? Apesar de ter visto coisas maravilhosas, aulas fantásticas, sabe? Me emocionei muitas vezes, mas ainda tenho um certo receio, ainda tenho um certo medo. Eu tenho medo, sabe? Tá, depois eu conto a história. Mas das pessoas acostumarem com isso aqui. Entende? E começarem a achar que isso aqui é bom. Né? Você coloca um QR Code e aí você paga o ingresso e você pode assistir na sua casa. Eu acho que isso aqui é suficiente, né? Achar que isso aqui já vai dar conta. Essa questão, assim. Então, enfim, estou aqui dentro e também criticando, né? Eu fiz uma tese de doutorado sobre narrativas na rua. Estudei o Xerém, que a gente conhece aqui como Grioso e tal. E aí, uma coisa que eu falava para a minha orientadora e falava um pouco no processo, poxa, eu estou escrevendo quase 400 páginas para dizer que a gente precisa prestar mais atenção na oralidade e não na escrita. Mas eu tenho que fazer isso de dentro. Eu tenho que fazer isso escrevendo. Entende? E é isso. Né? Eu acho que é um lugar para dizer, poxa, que bom que estamos aqui hoje. Fico muito feliz, inclusive, com o seu convite. Eu acho que super especial. Mas isso aqui não dá conta. Isso aqui não basta. Sabe? Eu chamo que isso aqui é um paliativo só, para a gente estar minimamente se afetando, enfim, e falando como é que a gente está se sentindo, né? Por mais que seja aqui nesse enquadramento e tem essa barreira, né? Mas a gente ainda está nas fronteiras e está nesse fluxo, né? Realmente. Agora me assim, se encaminhando, se desdobrando para um final, né, por conta do nosso tempo limite. E eu queria ouvir o que você diria para esse Tony que vai assistir esse vídeo, ou não, depois da pandemia. O que é que você diria para as pessoas que vão
assistir isso aqui quando tudo isso acabar? Tá, antes disso, eu acho que falar uma coisa super importante. A Associação Cultural Joana Gajuru está com uma campanha chamada Arte que Te Quero Viva. Tá? A gente está cadastrando artistas alagoanos e está arrecadando doações que serão revertidas para esses artistas em forma de cestas básicas, kit de higiene, vale gás. Então, só para as pessoas atentarem, www.gajuru.com. Esse é o nosso site, a campanha está lá, então se puderem, acho que a Kiki estava falando no poema sobre essa questão de repartir o pão, que eu acho que é super importante, e é uma ação que espero que seja extremamente efetiva, e depende, na verdade, dessas pessoas que se dispuserem a doar, e aos artistas alagoanos que estão vendo, chega junto, se cadastra, vem com a gente, para a gente começar a se repensar, segurar a mão um do outro e se ajudar. Bem, o Tony que vai ver essa gravação, ele vai, eu acho que vai, inclusive, talvez algumas vezes. Eu estava comentando, acho que com a Juliana Corrêa, que eu vou encontrar na quinta-feira, que daqui a pouco a gente vai lançar um DVD com a coletânea de lives, né? Olha só, poderem ver um pouco, o teatro em fluxo, o fluxo pode virar uma coleção de DVD, ainda estou do tempo de DVD, ninguém mais usa isso, né, talvez. Mas, então, acho que eu acho que começar com uma fala da Ticiane, né? Que bom que você sobreviveu, que bom que você chegou até aqui. Sabe, Tony, todo mundo que passar e que está passando, não desistam de olhar no olho, sabe? O Sotigui Koyate falava uma coisa linda, que falava que se a gente se olha no olho, a gente vai perceber que tudo aquilo que nos distancia, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que é muito diferente entre nós, é muito pouco diante das nossas semelhanças. A gente vai reconhecer, olhando nos olhos das pessoas, que a gente tem muita coisa parecida com essas pessoas. A frase é mais ou menos essa. Mas eu acredito demais nisso. Eu acredito nessa troca sincera, em copresença. E então é isso. Luan, Ticiane, Tony, abracem mais, escutem mais, olhem nos olhos, porque a vida se nutre com isso, com toda certeza. É isso, Tony, eu te agradeço imensamente por ter aceitado, eu fiquei muito feliz, assim, a gente ia ter essa troca aqui em Aracaju, né, com seu espetáculo, com a oficina, que vai acontecer. Vai, não sei quando, mas vai. E é isso, assim, eu acho que ter esse papo com você, com Ticiane, foi importante para a gente, enfim, se ouvir, né? Eu acho que a coletividade também tem muito a ver com a escuta, né? Com esse ouvir mais, né? Da gente parar e pelo menos, por mais que tenha essa barreira, a gente está se ouvindo, né? A gente está minimamente se vendo e se afagando, né? Tendo algum alívio no meio de tudo isso. E aí eu quero deixar esse agradecimento aqui a você. Enfim, e é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu, quem está aí assistindo a gente. Você quer falar mais alguma coisa? A gente tem tempo, fala o que você quiser, cante o que você quiser. Eu vou cantar. Quando eu comecei a dar aula em universidade, isso em 2004, eu queria começar a primeira aula, uma oficina de interpretação, com uma canção. Então eu vou cantar duas. A que eu queria e a que eu realmente fiz. Tá? O Luiz Carlos Vasconcelos, na oficina que eu fiz com ele em Florianópolis, ele cantou uma música pra gente que eu canto muito, direto. Assim, que é assim, ó. Foi lá no céu, tem uma estrela lá no céu, tem uma estrela e dentro dela tem morador, foi
dentro dela tem morador. E ele começou a assinar com a gente com essa canção e eu queria começar. Só que eu falei, não, essa é a canção do Luiz Carlos Vasconcelos. Eu queria uma coisa mais minha. E eu acho que para encerrar, eu vou cantar essa outra canção que eu fiz a caminho da universidade, quando eu estava indo para a minha primeira aula na UDESC em 2004, que ficou assim, ó. Calor, calor humano, quem gosta de arte, parte de arerê, calor, calor humano, quem gosta de arte, parte de arerê. É isso. Muito obrigado mesmo. Tô menos nervoso agora, até porque tá acabando, tá? Mas foi mais gostoso do que eu achava que seria. Muito obrigado. Amanhã eu vou estar ali assistindo também. Na quinta-feira, na verdade, né? De amanhã foi para quinta, não foi? Eu vou estar vendo lá. Obrigado por esse encontro, por esse momento, por esse instante. Eu fico realmente muito feliz, muito grato e que a gente se encontre também muito em breve para fazer os trabalhos, enfim, e transformar como a gente pode transformar com a nossa arte, né? É isso, eu agradeço. Gente, obrigado a quem ficou aqui assistindo a gente, vendo esse papo. A gente vai ficando por aqui. E é isso, quarta-feira eu volto com uma pessoa lá da Bahia de novo. E no fim de semana vai ter um monte de gente bacana aí que eu vou estar divulgando. Um cheiro para todo mundo e até a próxima. Até mais.